Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todo o sol. Dá uma sacudida no irmão, fala que bom você veio agora. Parece que está meio congelado. Está parecendo que está meio congelado, irmão. Se solta, mas ó, Deus me deu mais esse dia, e esse dia é com alegria. Amém? Vamos lá, Senhor. O tempo de louvar chegou. O tempo de louvar chegou. O tempo de louvar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem, tornando por monte. E ele vem, soprando pelo monte. Seus cabelos soprando como a neve. Seus cabelos soprando como a neve. Os seus olhos, liga os seus olhos, vai fora, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem incendiar. O tempo de louvar chegou. O tempo de louvar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de dançar chegou. Ele vem, soltando pelos montes. Ele vem, soltando pelos montes. Seus cabelos, soprando como a neve. Seus cabelos, soprando como a neve. Seus olhos, liga os seus olhos, vai incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem incendiar. Já vai pedindo para o Senhor te incendiar. Nós já começamos. Antes de eu chegar aqui, eu já dizia para os irmãos, né? Eu sentia no coração. Eu dizia para os irmãos, hoje o grupo vai ser tremendo. E a partir do Santo Texto, eu já começava a experimentar esse toque do Senhor. Esse toque que o Senhor estava já fazendo no nosso coração. Então já vai pedindo para o Senhor vai incendiando mesmo o meu coração, a minha vida. Irmãos, nós estamos rezando através dessa canção que diz
cristão não fala oi, não. Cristão é o irmão, para Deus te abençoe. Agora vira para esse irmão que está do seu lado. Para Deus te abençoe. Você está preparado? Deus te abençoe. Quem sabe essa palavra pode pegar aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão preparados? Ai, gente, estou um pouco nervosa, que é a minha primeira vez. Inclusive, é surpresa para minha mãe, pro Miguel. Só o Jair falou que sabe, ele que falou do guarda-segredo. E a palavra de hoje é Ezequiel 18, do 21 ao 26. Na minha dá 1052. Ezequiel 18, do 21 ao 26. Amém? Quem está precisando de ajuda, gente? A Bíblia de Maria 1144. Tudo aqui. 144. A minha 1052, a sua é 1144. 1144. Ave Maria. Amém? Ezequiel 18, do 21 ao 26. Amém? Amém. Então, todo mundo ficando de pé, por favor. Gente. Se o injusto se arrepende de todos os erros que praticou e passa a guardar meus estatutos e a praticar o direito e a justiça, então ele permanecerá vivo, não morrerá. Tudo de mal que ele praticou não será mais lembrado, e ele permanecerá vivo por causa da justiça que praticou. Por acaso eu sinto prazer na morte dos injustos? Oráculo do Senhor Javé. O que eu quero é que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Contudo, se o justo renuncia à sua própria justiça e pratica o mal, seguindo todas as abominações que o injusto pratica, será que ele vai fazer isso e continuar vivo? Não. Toda a justiça que ele praticou vai ser esquecida. Ele morrerá por causa das injustiças que passou a praticar, pelos erros que cometeu, mas, se vocês ainda disserem, a maneira do Senhor agir não é justa, escute aqui, casa de Israel. Será que não é justa a minha maneira de agir, ou a maneira de agir de vocês que não é justa? Se o justo deixa de ser justo e começa a praticar a injustiça, ele morrerá por causa disso. Morrerá por causa da injustiça que praticou. Essa é para nós a palavra do Senhor.
eu estava lá no meu escritório, né? E aí a Emma tinha acabado a atividade, eu acho que você estava indo na sexta, né? Então, no sábado eu levei ela para o escritório, eu abri nessa palavra. E aí eu comecei a ler. E eu gostei muito dessa palavra, depois eu li o capítulo inteiro. Eu peguei e falei assim pro Jara, eu li uma palavra e eu gostei muito, mas eu não faço a mínima ideia de como que eu vou falar, como que eu vou pregar sobre essa palavra. E essa palavra diz sobre a conversão ao caminho de Deus. Enquanto eu lia ela, eu pedi discernimento para eu saber explicar para vocês o que eu senti quando eu li ela. E sobre essa palavra, Deus colocou no meu coração, quantas e quantas vezes nos sentimos incapazes ou até mesmo menos merecedores por conta das nossas ações, de coisas que já fizemos, coisas que ainda fazemos, né? Às vezes nos sentimos merecedores às vezes daquilo que conquistamos, às vezes está dentro da igreja, às vezes conquistamos coisas e não nos sentimos merecedores por conta dos nossos pecados, né? E nessa palavra de Ezequiel, ele explica que o justo se arrepende de seus pecados e começa a praticar a justiça, ele terá vida e não morrerá. Ou seja, ele vai conseguir a salvação. E ainda nos dizem que se o justo renuncia à sua própria justiça, ele terá a morte. E essa morte é o quê? É a morte da vida cristã, né? E como dizem, né? Deus é amor. E uma das provas disso está aqui no versículo 22 dessa palavra. Está escrito que se você se converter, tudo de mal que você fez não será lembrado. Mas também fala que se você é justo e renuncia a sua própria justiça para praticar o mal, tudo de bom que você fez também será esquecido, né? E nessa passagem do capítulo 18 também fala sobre a responsabilidade individual, que apenas você é culpado das suas ações. Então, às vezes você acha que você vai ser culpado por conta do que um filho seu faz, do que um pai ou uma mãe. Não, nesse capítulo ele fala que você só será cobrado das suas ações e não da ação do próximo, né? E isso me remete a outra coisa também, que a salvação ela é única, né? Então, cada um tem que ir atrás da sua salvação. E a salvação está que é você seguir o caminho de Deus, o caminho que é certo, sem prejudicar ninguém. Então, vamos procurar a salvação de vocês, né? Que se a gente colocar na balança, não é tão difícil da gente achar a nossa salvação. A gente fazer o que é certo, não prejudicar ninguém, não passar por cima de ninguém para conseguir o que a gente quer, não é tão difícil. Difícil mesmo, eu acho que é viver sem o amor de Deus, né? E quando eu estava lendo isso também, eu lembrava de uma vez que eu estava numa pregação do Eltinho, que é o que canta na Dependente de Cristo. Ele falava assim que uma pessoa santa, ela peca 7 vezes no dia. 7. Então assim, né? Eu estou um pouco longe de ser santa. Eu não sei se mas eu estou. Mas é isso, irmãos. Então, renuncie a sua própria injustiça. Renunciando a sua própria injustiça, você está salvando a sua própria vida. E como eu disse, se colocarmos na balança, né, a nossa vida sem o amor de Deus, ela não tem graça. A nossa vida sem o cuidado de Deus, sem a intercessão dos nossos santos, ela é uma vida vazia. Você já imaginaram? Uma vida sem o amor de Deus é uma escuridão sem fim. É uma vida solitária, não tem mais a quem clamar, quem pedir, não tem quem te ajude, não tem ai meu Deus, não vai existir mais ai meu Deus. Então eu acho que pesa muito mais uma vida eterna do amor de Deus do que uma eterna solidão. Porque se vocês pararem para pensar, pensa o quanto que vai ser difícil se a gente não conseguir a nossa salvação. O quanto que vai ser uma vida vazia, uma vida escura, uma vida solitária. Não vai ter mais aquele susto que a gente sempre escuta quando a gente vai fazendo alguma coisa de errado. Não faz isso, você sabe que é errado. Não vai existir isso mais, você vai fazer o que você quiser. Vai ser
ser você por você mesmo. Não vai ter mais aquela calmaria que Deus traz pra gente. E você já imaginou viver sem o amor de Deus? Sem saber que tem uma pessoa ali sempre intercedendo por você. Sempre a mãezinha que sempre leva as nossas orações até Deus, que ela sempre intercede por nós. O Espírito Santo que traz aquele fogo que aquece nosso coração. Não vai existir isso mais. Então, é muito mais fácil a gente renunciar aos nossos pecados, seguir o caminho de Deus, do que a gente viver uma eterna solidão, um eterno vazio, né? Não vai existir mais aquela fé de que Deus está cuidando, aquela esperança que a gente traz em Deus, aquela esperança que a gente sempre leva em Deus. E tipo, quantas e quantas vezes quem aqui nunca fez uma coisa que não sabia que ia dar certo, fechou o olho, pegou na mão de Deus quando leva. Não leva que daqui eu não sei de onde eu saio, você vai ficar bem acabou. Não vai ter mais isso. É você por você mesmo. Não vai ter esperança, não vai ter onde colocar sua fé, você vai ter que colocar sua fé em você mesmo. Então, vamos procurar a salvação de vocês, né? Viver com Deus pesa muito mais do que qualquer outra coisa. Viver no caminho de Deus pesa muito mais do que qualquer outro pecado. A gente fala não renunciar às nossas próprias injustiças, aos nossos próprios maus hábitos, vai pesar muito menos do que se a gente dizer sim ao caminho de Deus. Se a gente dizer sim quando alguma coisa quando a gente escuta aquele sussurro e fala não faz isso, você vai entender esse sussurro. Quando a gente diz não às coisas do mundo, que mesmo que elas brilhem muito, mesmo que elas às vezes chamam mais a nossa atenção, a gente dizer não, a gente está seguindo o caminho de Deus. E essa renúncia é uma renúncia diária. Ela não é uma renúncia que a gente vai decidir agora na igreja, porque aqui todo mundo está falando sim, com certeza, a gente vai, todo mundo vamos. Mas quando a gente sai daqui para fora, a gente sabe que a vida é outra coisa. E é muito difícil de renunciar a vida lá fora. É muito difícil de renunciar aos maus hábitos, às más companhias que a gente sabe que não faz bem, mas a gente gosta. No fundo, elas são para nos alegrar, para estar sempre com a gente na hora de fazer uma festa ou alguma coisa, né? Então, quando vocês forem praticar alguma coisa, se vocês sabem que não é certo, quando vocês escutarem esse sussurro do Espírito Santo, lembra, o que pega mais? Uma vida eterna em Deus, um amor de Deus, ou uma eterna solidão sem o amor de Deus? E ainda nessa palavra de Ezequiel, no final, na última frase, está escrito: convertam-se e terão vida. Você vai alcançar a vida eterna, você vai ter sempre o amor de Deus. E vendo a vida dessa forma, escolher Deus, escolher não errar, é fácil, é simples. Mas a porta para fora, só a gente sabe o que a gente carrega, a cruz que a gente leva. E é fácil recompensar aquele que acreditou em nós quando morreu por nós naquela cruz, né? E irmãos, não se achem menos merecedores, porque quem te trouxe aqui foi Deus. É Ele que quer a sua conversão, Ele que quer que a sua fé seja concretizada e firmada nele. Ele quer que você se entregue, não se entregue aos poucos ou alguma coisa ali, alguma coisa aqui. Deus quer você por inteiro. Fala para o seu irmão, cutucando ele. Fala assim: Deus quer você por inteiro, e não aos poucos, não pela metade. Irmãos, então, se joguem nos braços de Deus, que Ele vai te segurar. Isso eu tenho plena certeza. Quando eu viajei de novo para pregar, eu tinha vários testemunhos para cada um deles. Eu teve seminário de vida e que me remete muito a isso. Eu fechei o olho e falei: mano, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida, mas o Senhor sabia o que eu estava fazendo. Então eu me joguei e eu posso falar com plena e total certeza que Ele me segurou e está me segurando até hoje, que é um mergulho em águas profundas. A gente está no controle enquanto a água está batendo na canela. Quando a água passa no meio da
Ele vai saber para qual caminho que ele tem que te guiar, qual caminho que ele tem que te levar. Ele vai sempre estar com você nas escolhas que você vai ter que fazer. Só você clamar, pedir. E a gente tem como manual da vida, né? Que é a Bíblia. Então, a Bíblia não é uma muleta, gente, mas ela é um manual. Ela está sempre ao nosso dispor. Então, abra ela, lê a Bíblia, que vocês vão saber qual é a melhor escolha que vocês têm que fazer. Então, se joguem nos braços de Deus, porque Deus está esperando vocês tomar a decisão da vida de vocês. Então, se decidam. Saia desse muro, porque o muro ele não é de Deus. O muro ele não é de Deus. E eu aposto que quando a gente se encontrar lá no paraíso, no vida eterno, no eterno amor de Deus, olha que bom. Olha que palavra boa. Olha que palavra com cheiro, né? Quando a gente se encontrar lá no paraíso, no eterno amor de Deus, que a gente tem a plena certeza que a gente conseguiu a nossa salvação. Eu vou olhar para você, vou dar 2 amigos na sua vida, vou falar assim, não valeu a pena renunciar aos seus pecados, não valeu a pena renunciar às suas injustiças para viver essa maravilha do eterno amor de Deus? Pois é. E agora, com essa certeza do coração de vocês, com essa certeza de que a partir de agora a gente vai renunciar, porque o amor de Deus pesa mais do que qualquer outra coisa que o mundo lá fora nos apresenta. Eu quero que vocês fiquem de pé e com os olhos fechados, a mão no coração. Comecem a clamar a Deus. Clamem a Deus, irmãos. Fala, Deus, eu quero entregar por inteiro. Eu não quero entregar aos poucos, nem só metade de mim, nem só meus partes da minha vida. Eu quero me entregar por inteiro.
Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo, entregar meu projeto, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo na casa daquela dor, tudo que ficou, vou me lembrar. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. O meu lugar está, espera do novo. Coração só chora, a certeza da vitória. Fazendo para o Senhor aí, meu irmão, de ter chamado que nós ouvimos através da Sagrada Escritura, sobre a responsabilidade que temos diante de nós. Temos dois caminhos diante de nós, como nos foi dito. E você se decide pelo caminho da luz, pelo caminho de Deus, vai dizendo para o Senhor, Senhor, eu vou permanecer aqui. Em meu lugar está. Como nós cantamos, eu vou permanecer neste lugar, em meu lugar está. Nós ouvimos aqui várias vezes, quantas vezes nós ouvimos que o Senhor que nos trouxe aqui, ou seja, havia um lugar reservado para mim e para você, um lugar todinho seu. Mas dizendo para o Senhor, Senhor, eu vou estar aqui, no meu lugar eu vou estar, à espera desse novo. Irmãos, nós ouvimos, mas ela nos disse que virá um novo. Vai dizendo para o Senhor, eu quero estar aqui no meu lugar à espera desse novo. À espera desse novo, Senhor. Que esse novo me envolva. Que esse novo me envolva cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais envolvido pelo novo. Eu falo dos vencilhamos aqui do homem velho, da mulher velha, os meus hábitos limpos. Deus falou no meu coração que essa pregação vai ser uma divisão de águas das pessoas que estão aqui hoje. E que você foi escolhido para estar aqui hoje, para escutar essa palavra, para escutar essa pregação. Então, leva para a sua vida. Eu não acho que é só uma coincidência do destino. Isso vai ser uma divisão de águas na sua vida. Não se entregue para Deus, irmão. Renuncie seu pecado. Não acho que você é menos merecedor pelo teu pecado. Porque todo mundo aqui não é você que é o mais pecador.
da vitória, vamos louvando ao Senhor todas as vezes que nós recebemos nesse tipo de oração. Mas senta aí, meu irmão, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por me trago até aqui, ter reservado um lugar para mim. Essa noite tão especial, essa noite que nós podemos experimentar o seu toque, que nós podemos ouvir o seu chamado, Senhor, a sair da vida velha, a tomar uma decisão assertiva em rumo à sua justiça, ao teu amor. Vai dizendo obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Agradecendo a Deus por este irmão, Senhor, que está do lado. Obrigado, Senhor, quero agradecer por cada irmão, por cada irmã que está aqui hoje, conseguiu chegar aqui, conseguiu estar aqui, beber da sua graça, beber das suas maravilhas. Nós queremos te louvar também pelos irmãos que não conseguiram chegar, pelos irmãos que foram acometidos de enfermidade, não conseguiram chegar, os irmãos que foram surpreendidos por alguma dificuldade, não conseguiram chegar. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que isso também há de trás de nada dos caminhos. Pois havia vontade de estar aqui, mas eles não conseguiram. Eles também não perdendo essa graça. Obrigado, Senhor. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, Com minha alma, todo o coração, viverei só para te amar, só pra te amar, amar-te, 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 e dar a vida só por ti. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá um abraço nesse irmão, que está do lado, você nesse momento. Com minhas forças, com minha alma, coração, só pra te amar. Senhor, eu quero obedecer a tua